Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo da nossa lição e hoje nós iremos compartilhar um pouquinho com vocês sobre o terceiro tópico, que tem como tema a obra final. Na pergunta A, diz o seguinte: qual é o nosso dever nesses últimos dias? Então, aqui nos dois últimos versos de 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 5 e 6 nos diz assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sobrios. Ou seja, o nosso dever nesses últimos dias é de estarmos preparados e vigiando, né? Para que a gente não venhamos nos encontrar dormindo, né? E como nós podemos receber a chuva serôdia? Além de pedir, pelo Espírito Santo constantemente, nós precisamos de ter uma preparação para isso. E aqui em Atos, capítulo 3, a partir do versículo 19, diz assim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, aqui no texto diz que nós precisamos de ter um arrependimento sincero. E arrependimento sincero significa uma conversão, Então precisamos de ter essa preparação. A preparação vem acompanhada com arrependimento e a conversão. E a conversão, ela é aprimorada através de uma comunhão com Deus. Se nós tivermos uma comunhão constante com Deus, então pode ter certeza que nós teremos esse arrependimento sincero. E aqui na nota tem uma partezinha que o início da nota é bem interessante a gente falar um pouquinho, que diz assim: o grande derramamento do Espírito de Deus que iluminará toda a terra com sua glória não virá até que tenhamos um povo esclarecido, que saiba por experiência o que significa ser cooperador de Deus. Quando nossa entrega à obra de Cristo for completa e de todo o coração, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não ocorrerá enquanto a maior parte da igreja não for cooperadora de Deus. Então, aqui nós vemos que o derramamento do Espírito Santo, só irá acontecer quando o seu povo estiver totalmente sendo cooperador dele, Enquanto isso não ocorrer, o derramamento não vai acontecer. Inclusive, como que nós reconhecemos que um trabalho é um trabalho sincero? Através dos bons frutos, Pelos frutos conhecereis, Ou seja, através de nós cooperar com Deus, através do nosso trabalho, da nossa obra, então nós seremos reconhecidos como um trabalho sincero, E somente através disso, o texto diz, o texto foi bem claro, aí haverá um real derramamento do Espírito Santo. Então, quando tiver uma cooperação entre o homem e a santidade, então pode ter certeza que aí sim vai ter o derramamento do Espírito Santo. Verdade. E agora nós partindo para a letra B, diz assim: qual deve ser a mais alta prioridade em nossa mente hoje como indivíduos e como igreja organizada? Os dois textos aqui, tanto de Eclesiastes quanto de João, é bastante interessante, porque em Eclesiastes, lá no capítulo 8, versículo 5, diz que a gente deve o quê? Guardar os mandamentos de Deus, E em João 9,4, diz que a gente deve fazer o quê? As obras daquele que me enviou, ou seja, nós devemos trabalhar para Cristo, devemos pregar o Evangelho de Cristo. Essa pergunta ela é bem interessante porque ela fala sobre duas partes, Que é a parte pessoal, nós como indivíduos e também como cooperadores de Deus através da nossa igreja, E é interessante que fala sobre guardar os nossos mandamentos, ou seja, precisamos de ter uma obediência a Deus, sejais obedientes a Deus, guardando os vossos mandamentos, E isso aí é o nosso trabalho individual, como indivíduo. Eu preciso de ser obediente a Deus, E como igreja, fazendo a sua obra, significa levar o evangelho, Tem até aquele texto lá de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos,
aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ou seja, aqueles que guardaram os mandamentos de Deus e também têm a fé de Jesus, que cooperaram com ele, são reconhecidos como aqueles perseverantes dos últimos dias. É verdade. E isso é muito interessante para nós. Hoje nós tivemos um tema muito interessante, né? Que é essa obra final, que nós tivemos a oportunidade de falar sobre a nossa preparação como indivíduos, como ser, como cooperadores de Cristo, né, Jesus? E nós precisamos de tirar isso para a nossa vida pessoal, que possamos entregar nossa vida diariamente a Deus, possamos cooperar diariamente com Ele, tanto como indivíduos, como organização, e que possamos alavancar a obra de Deus por isso, né? Amém, né? Que Deus assim possa nos abençoar, né?